máscara, esqueci. Boa noite, igreja. Boa noite a quem está acompanhando de casa ou de qualquer outro lugar e que é a extensão da igreja de Deus na terra. Eu quero dizer que é uma honra estar aqui e poder pregar nessa noite. E também é um compromisso muito grande, porque a gente sabe que todo mundo que vem ao púlpito é para ser porta-voz de Deus. E é nessa hora que a gente sente o peso da responsabilidade. Mas eu orei a Deus e pedi uma palavra, e eu creio que Ele me deu para mim e para você nessa noite. Amém? Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 32. E nós vamos ler os versículos 8, 9 e 10. Salmos 32, 8, 9 e 10. Diz assim: Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedece. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor cuida de nós o tempo todo. Acabamos de louvar que tudo o que há em nós, existem coisas que há em nós que precisam ser mudadas, ó Pai, por Ti. Que nesse momento seja um momento que o Senhor possa trabalhar nas nossas vidas, abrir os nossos corações para receber a Tua palavra, nos dar o entendimento que vem de Ti, que vem dos céus, para entendermos aquilo que o Senhor espera de mim, de cada irmão aqui presente, de quem está em casa, porque nós sabemos que precisamos Te ouvir, Pai, e nós estamos aqui para isso. Abra o nosso entendimento nessa noite, é o que nós oramos e Te agradecemos por tudo que tens feito. Amém? Eu li essa palavra há um tempo e causou um impacto muito grande em mim. E quando eu comecei a orar pedindo uma palavra, Deus não me deu outra. Era essa palavra, porque ela está martelando na minha mente desde que eu ouvi, desde que eu li. Porque causou uma reflexão muito grande em mim e eu queria dividir isso com você nessa noite. No versículo 8, quando começa dizendo: Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Na nossa vida, em alguns momentos, a gente não sabe o que fazer. Tem momentos que a gente para e se pergunta: e agora? Como que vai ser? Tem momentos que a gente não sabe o que fazer. E aí, a gente lê essa palavra, Deus dizendo: Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir. Deus aqui, eu reconheço Deus como um pai, porque o nosso Deus é o nosso mestre, é o nosso Deus e é também o nosso pai. E como um bom pai, o que os pais fazem? Ensinam, instruem. Então eu vejo a paternidade de Deus aqui, quando Ele diz: Te ensinarei o caminho que deves seguir. O problema é quando a gente não quer obedecer. E aí acontece uma sequência de agravos. E quando eu comecei a meditar sobre isso, eu lembrei de Saul. E lembrei daquela passagem bíblica, eu fui procurar, que está lá em 1 Samuel. E me veio à memória exatamente porque Saul desobedeceu uma ordem de Deus. Saul, Deus havia dito para ele derrotar os amalequitas, porque Amaleque e o seu povo se colocaram contra o povo de Israel, quando Israel estava saindo do Egito,
E isso criou, né, a revolta de Deus, né? Porque quando alguém mexe com a gente, mexe com o nosso pai, né? Então Deus ficou irado com aquele povo e num determinado momento, Deus disse para Saul derrotar o povo. E naquela época, a gente lendo vários outros relatos bíblicos, quando um povo lutava e vencia outro povo, era costume tomar posse do que o povo perdedor tinha, né? O que a Bíblia chama de despojo. Então, imagina, um exército enorme, eles sempre ficavam com o gado, com tudo que o povo perdedor tinha. Mas nessa situação específica, Deus, através de Samuel, deixou bem claro para Saul que não era para ele pegar nada. Explicou que era para matar todo mundo e não podia pegar boi, ovelha, nada. E Saul, a gente sabe que fez exatamente o que Deus falou para ele não fazer. E quando eu leio isso, e eu fico pensando nessa atitude de Saul, se eu não me vigiar, automaticamente eu penso, mas Saul deu uma mancada, né? Porque Deus, obrigada, falou para ele não fazer uma coisa e ele foi lá e fez exatamente o que Deus falou para não fazer. Mas não tem sentido isso, né? Porque se Deus falou que não era para fazer, por que fez? E a gente sabe as consequências desse erro de Saul. Saul errou feio, né? Mas eu e você podemos errar igual Saul. Se a gente não se vigiar, a gente pode cometer a mesma falha de Saul. Porque não é difícil imaginar que na nossa vida também acontecem situações que Deus nos manda fazer coisas ou deixar de fazer, como falou com Saul, né? Para não pegar nenhum boi, nenhuma ovelha. Deus também vai nos mandar fazer coisas e nós vamos ter a oportunidade de desobedecer. Com certeza. Nós vamos ter a oportunidade de desobedecer. E é nessa hora que a gente tem que estar muito ligado com Deus. Porque eu fico imaginando, fui criada na roça, bem roceirinha, e eu fico imaginando o gado que Saul viu. Não devia ser aquelas vaquinhas magras, feias, da época da seca. Devia de ser um gado bem bonito, umas vacas bem gordas, e isso a Bíblia fala. Quando Samuel chegou para Saul e perguntou, né, que barulho é esse de boi que eu estou ouvindo, de ovelha? Aí, olha só, Saul ainda tenta ajeitar o que ele fez. Falou, não, o povo escolheu as vacas mais gordas. Olha só, a Bíblia fala que as vacas eram gordas. E o que eu queria te dizer é exatamente isso. Eu imagino que as vacas feias, eles não viram. Justamente as mais vistosas é que eles viram. E na nossa vida vai acontecer isso. Justamente o que Deus não quer que você faça, vai aparecer para você fazer. Vou falar um exemplo mais palpável. No dia que você estiver de jejum, vão te oferecer aquele doce que você gosta. É assim que acontece. Mas no dia que você não tiver, não vai ter doce. Então, na nossa vida é assim que acontece. Mas Deus, Ele está nos treinando, nos capacitando, nos preparando para que quando esses momentos cheguem, nós sejamos capazes de cumprir o que Deus mandou a gente fazer. E por que é tão importante cumprir o que Deus quer? Porque a gente sabe as consequências desse erro de Saul. A Bíblia fala que Deus o rejeitou. E isso é muito forte, né? Ser rejeitado por Deus. Eu fico imaginando, já pensou Deus me rejeitar? E Saul foi rejeitado. Deus tinha uma promessa na vida dele. Deus levantou ele para ser rei. E ele chegou no reinado por causa de um erro.
Desobediência. Deus tirou ele do trono e levantou outro. E isso é triste. Eu fico imaginando Saul refletindo sobre tudo isso. Tudo porque ele desobedeceu. E a Bíblia está cheia de situações assim, em momentos de desobediência. O próprio povo de Deus, né? O povo querido, Israel, Deus cuidou de Israel de uma forma. Quantas lutas Israel venceu pela mão de Deus. Eu fico impressionada quando eu leio na Bíblia que os povos adversários de Israel fugiam só de ouvir o barulho do exército. E tem uma passagem específica que diz que não tinha exército nenhum, que era Deus fazendo eles ouvirem aquele barulho todo. Olha o que Deus fazia pelo povo de Israel. Deus amava aquele povo, e justamente aquele povo, assim como Saul, em tantos momentos provocou Deus. E o que Deus fez? Esperou uma geração inteira morrer para fazer a promessa dele se cumprir. E eu separei esse texto para ler para você, porque se eu for te contar, como eu falei de Saul, não vai ficar tão perfeito igual está no texto, que está lá em Hebreus, capítulo 3, a partir do verso 7. Eu vou ler para você. Diz assim: Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Aí olha só, enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Eu quis ler esse texto porque Deus está deixando claro: uma geração inteira não entrou por desobediência. E isso é muito grave, porque Deus, ele não quer esperar uma geração morrer para ele continuar fazendo aquilo que ele sonhou, planejou. Não, Deus quer usar a nossa geração. Ele queria usar aquela geração, mas Deus fez tanto milagre, tanta coisa, e mesmo assim o coração deles era tão duro. Aqui fala de incredulidade, e a nossa incredulidade também pode ser uma pedra do nosso sapato. Ela pode nos impedir de obedecer a Deus em muitos momentos. A Bíblia chama, em vários momentos, chama o povo de dura cerviz, por isso, porque eles viram Deus fazer tanta coisa, e mesmo assim, vira e mexe, eles reclamavam.
E eu não estou te falando isso para você também pensar, mas o povo de Israel era um povinho difícil, porque nós também fazemos isso. Porque a gente, além de conhecer todas essas histórias bíblicas, nós vemos coisas que Deus faz na nossa vida, todo dia. E mesmo assim a gente erra. A gente, de vez em quando, reclama. Então, a gente é igual a Israel. Nós somos o Israel de hoje. Mas nós temos que ter essa preocupação de nos atentar para o que Deus está fazendo no nosso meio. Para o que Deus está falando conosco. Para quando Ele requerer alguma coisa de mim ou de você, a gente obedecer de primeira. Porque a gente sabe que obedecer a Deus é a coisa mais sensata que eu e você podemos fazer. A gente não sabe o que vai acontecer nem daqui a um segundo. A gente não sabe de nada. E Deus sabe de tudo. E por que tem hora que a gente também insiste no obedecer? A gente não sabe o que vai acontecer, mas tem alguém que sabe, que é Deus. E mesmo assim a gente se acha, tem hora, e quer dar os pitacos, em vez de obedecer o que Deus está falando para fazer. Porque Ele tem os seus planos. E Ele vai nos contando aos poucos, né? Porque Deus também gosta de fazer um mistério. Ele nunca conta tudo de uma vez só. Mas Ele vai nos guiando. E é por isso que essa palavra me impactou tanto. Porque Ele disse: instruir-te-ei, te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. E sobre as vistas de Deus, significa que a gente tem que estar perto dEle, para ouvir o conselho dEle. Às vezes a gente busca conselhos em outros lugares. Não estou dizendo que não podemos fazer isso, podemos. Mas tem um lugar que é específico para buscar conselho, e que é o primeiro lugar que eu e você devemos ir. E às vezes a gente vai nesse lugar por último, quando todos os outros deram errado. E Deus está dizendo que Ele quer te aconselhar. Que primeiramente a gente tem que buscar o conselho nele. E aí Ele diz assim: não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos, sem os freios, né, e cabrestos, eles não te obedecem se você não usar. Imagina, Deus, Ele é um Deus que Ele nos dá liberdade. Ele é um Pai que Ele não nos obriga a fazer nada. Ele nos dá o que nós chamamos de livre-arbítrio. E às vezes a gente não sabe usar isso. E Deus, por ter esse jeito educado de lidar conosco, de nos deixar fazer as nossas escolhas, e a gente nem sempre está preparado para isso, e às vezes a gente age como uma mula, como disse a palavra. Qual é o problema? É que mesmo quando eu tiver uma atitude de mula, Deus não vai colocar um cabresto em mim para eu ir para a direção que Ele quer. Ele espera que eu faça isso naturalmente, por conhecê-lo, por conhecer a sua grandeza. Naturalmente, Ele espera que eu escolha obedecê-lo, que eu escolha ouvir a sua voz. Porque eu já disse que é a nossa melhor escolha. Mas eu não queria que você saísse daqui essa noite com a ideia de que temos que obedecer a Deus, porque senão a gente perde a promessa, porque senão a gente paga um preço caro, a gente paga o preço do pecado. Isso também vai acontecer, mas não é só por isso que a gente tem que obedecer. A gente precisa obedecer porque Deus, Ele nos ama. Porque Deus, Ele planeja tudo nos mínimos detalhes para nos agradar, para te beneficiar. Tudo que Deus faz é em prol dos seus. Às vezes a gente sonha uma coisa, planeja uma coisa,
achando que aquilo é bom para nós. E, na verdade, Deus tem um plano muito melhor. Então, é por isso que a gente precisa entender a necessidade de obedecer a Deus, porque o plano de Deus, ele é sempre melhor do que o nosso. Durante, mais ou menos no meio da faculdade, eu comecei a fazer um plano, e eu achava que ele era perfeito. E no final do ano, Deus mudou todo o meu pensamento. E eu ainda fiquei pensando, mas Senhor, aquele meu plano estava tão bem arquitetado, e eu ainda fico pensando, Deus tem que ter muita paciência com a gente, né? Porque eu ainda falei, mas o senhor tem certeza? Olha só, que petulância, né? Eu perguntando se Deus tem certeza de alguma coisa. Eu que não sei nada, perguntando para quem sabe tudo, se ele tem certeza. E nesse momento que a gente tem que abrir mão dos nossos sonhos, dos nossos planos, e sonhar o plano de Deus, e aderir ao projeto que Deus fez para você, porque é com certeza infinitamente melhor, superior ao que você planejou. Quando eu vim para cá, em 2016, às vezes eu fico analisando isso. Eu não sabia como seria aqui. Eu não conhecia ninguém aqui. Eu não conhecia essa cidade. Eu não conhecia nada. Mas Deus colocou no meu coração de vir e eu vim. E hoje, às vezes, eu fico analisando tudo que Deus fez ao longo desses anos. E eu vejo como Ele cuidou de tudo, nos mínimos detalhes. Júlia me perguntou se eu não sinto saudade de casa, né, Júlia? No dia que nós fomos para o PG. E eu falei, sinto, mas Deus, Ele cuidou de tudo de uma forma tão surpreendente que até a maneira como eu me adaptei aqui é algo que eu fico assim, pensando, tem hora, gente, isso não é normal, né? E é Deus que faz essas coisas. Quando eu vim, eu não sabia que Ele ia me dar um cantinho para eu morar, que eu gostasse tanto como eu gosto da minha casa hoje. Eu não sabia que Deus ia me dar os amigos que Ele me deu, tá, Mateus e Paulo ali, e sem falar em todos os outros. Eu não sabia que Deus ia me dar um emprego uma semana depois de formada. Eu fico pensando nessas coisas, tem hora, eu falei, gente, eu não sabia de nada disso, e Deus já tinha isso tudo preparado para mim. E por que eu estou te falando isso? Porque quando eu vim, eu não sabia realmente disso, mas eu vim assim mesmo. E na nossa vida vai ser assim sempre. Não é a primeira vez que isso acontece comigo, e não vai ser a última. E com você vai acontecer a mesma coisa. Deus vai te mandar fazer coisas que você não vai saber como que vai ser. Olha Abraão. Deus não mandou Abraão ir para um... Olha, Deus fez com Abraão pior do que Ele fez comigo. Porque eu ainda sabia que eu estava vindo para Petrópolis. Mas Abraão não sabia para onde estava indo. Olha isso, gente. Não parece uma loucura? Vai para uma terra que eu te mostrarei. Olha só. E Abraão foi. Nós precisamos pedir a Deus para ter essa fé de Abraão. De quando Deus te mandar fazer uma coisa, mesmo que você olhe e fala, Senhor, mas eu tenho certeza. Olha só, a gente perguntando a Deus certeza de novo. Isso não faz não, irmão. Você obedece, pensa só na sua mente, se bem que Deus também conhece o nosso pensamento, então não tem nem para onde correr, né? Mas ter essa fé de quando Deus nos pedir algo, a gente mesmo sem entender, mesmo sem ver, mesmo sem saber o que vai acontecer, a gente fazer com aquela convicção de que vai dar certo. Hoje eu li na Bíblia que a esperança é justamente isso. É a certeza do que você não viu ainda, do que você está esperando. E se você está esperando, é porque ainda não chegou, você ainda não viu. Então, é ter esperança em Deus. A nossa esperança tem que estar em Deus.
porque nós somos filhos de Deus. Eu até anotei para ler para você que em Romanos 8,14 diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu e você, sendo filhos de Deus, nós somos guiados por Deus. Então, todas as vezes que nós nos sentirmos sendo guiados por outras coisas, existem certos cabrestos que querem nos pegar, tem hora. E é nesse momento que nós temos que estar ligados com Deus e saber que quem é o nosso guia? Espera aí, eu sou um filho de Deus, eu sou guiado por Deus. Isso faz toda a diferença na nossa vida. É isso que nos impede de desobedecer a Deus, quando nós somos realmente guiados pelo Espírito de Deus. Que você possa sair daqui hoje pedindo a Deus para treinar sua confiança nele. Porque para nós vivermos firmes com Deus, nós temos que ter experiências com Deus. Quando eu falo experiência, às vezes, para mim, experiência com Deus é sinônimo também de luta, de dificuldade, de deserto mesmo. E por um tempo, quando eu era mais nova, quando eu orava, às vezes eu queria falar assim: Senhor, me dá a experiência. Aí eu parava, porque eu pensava nisso. Experiência é luta, é problema, é dificuldade. Vamos pular essa parte. Aí eu emendava em outra coisa. Mas hoje eu parei com isso. Hoje eu já peço a Deus para ter experiências. Porque isso é uma questão de sobrevivência com Deus. Não tem problema se você for passar por uma dificuldade, porque você vai passar com Deus. E é isso que vai alimentar a sua fé. É isso que vai te fazer crescer espiritualmente. Como que a gente vai ver Deus acalmar uma tempestade se a gente nunca passar por uma? Já pensou nisso? E nós vamos passar. Você querendo ou não, a tempestade ela vem, depois ela vem de novo. É assim. Mas Deus, Ele vai estar com você. E mesmo que a sua fé esteja pequenininha, como a de Pedro, e você começar a afundar, também não tem problema, porque Deus vai estar lá e vai te levantar, e você vai levantar mais forte do que estava antes. Então, hoje eu peço em oração experiências com Deus sem medo, mesmo tendo consciência de que essa experiência pode ser uma experiência daquelas. Mas isso vai me fazer crescer com Deus, vai me aproximar de Deus. Isso nos dá intimidade com Deus. É muito ruim a gente viver na mesmice. A gente precisa conhecer Deus. O que a gente está fazendo aqui? A gente não nasceu para trabalhar, casar, ter filho, e não é só isso, tem um propósito, tem uma coisa muito maior que minha mente nem alcança, mas tem uma coisa que é o cerne disso tudo, é conhecer Deus, com certeza, é por esse caminho. E se a gente passar por aqui sem ter essas experiências com Deus, a gente não aproveitou, a gente não chegou onde Deus queria. Tem um louvor que diz, que eu gosto muito, que diz assim, um pedacinho, vou cantar não, porque eu acho que meu ministério não é louvor. Eu tenho um pedacinho que fala assim: mais vale um dia no centro do teu querer do que toda uma vida sem jamais conhecer. Olha só, eu fico pensando nessa frase, porque um dia só, se você viver no propósito de Deus, ele tem realmente mais valor do que uma vida inteira sem conhecer a Deus. Quantas pessoas nós conhecemos que não conhecem a Deus e estão batendo cabeça? Mas nós conhecemos, nós temos um Deus que nos ensina o caminho que nós devemos andar. Nós temos um Deus que nos guia. Eu acho isso, eu fico tão feliz quando eu lembro
que eu sou filha de Deus, que Deus me chama de filha e que me guia. Sabe, você não está sozinho no mundo. Você tem um Deus. Todas as vezes que eu me senti sozinha, Deus provou para mim que eu nunca estive sozinha. E é isso que me faz ficar assim, fascinada com Deus, porque não tem problema se você acha que você está sozinho, porque é só achismo seu, você nunca esteve. É muito bom saber que a gente não está sozinho. Nesse momento de pandemia, quantas pessoas estão sozinhas, dentro de um quarto, isoladas, num CTI, e lá elas realmente se sentem sozinhas. Mas quem conhece Deus sabe que não está sozinho, nem em momentos como esse. E nós somos esse povo privilegiado, porque nós temos consciência do amor de Deus, do cuidado de Deus. E aí, no último versículo, que é o 10, diz exatamente isso. Mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. E a gente vê isso na nossa vida. Eu tenho visto o cuidado de Deus. A gente consegue ver, porque Deus, Ele nos mostra, Ele faz coisas que só nós sabemos. Isso é o cuidado de Deus conosco. Deus tem cuidado de mim, tem cuidado de você. Por isso que eu digo, nós somos um povo privilegiado, por sermos filhos desse Deus. Que você possa sair daqui hoje, sabendo que o seu Deus, o seu Pai, cuida de você de uma maneira que às vezes a gente nem entende, né? Mas Ele está cuidando. O importante é nós sabermos que Deus está cuidando de nós. Amém? Eu quero orar por você. E eu quero que você também aproveite esse momento para fazer a sua oração pessoal. Porque eu não sei as suas necessidades, eu não sei quais são as áreas da sua vida que você acha que está sozinho. Mas o seu Deus sabe. E você também. Que nesse momento você possa colocar diante de Deus, porque embora Ele saiba, o que Ele diz? Que nós devemos pedir, que nós devemos falar, porque Deus Ele quer ouvir da nossa boca. Porque se nós não pedirmos, quando Deus fizer, a gente não vai dar o crédito, que é dele. Então você precisa falar para Deus. E eu vou orar por você nesse momento, e depois eu vou passar para o louvor. Pai, eu quero te agradecer. Te agradecer porque eu sei como o Senhor cuida de cada um aqui. Eu quero te agradecer, ó Pai, porque nós temos a oportunidade de falar contigo, de nos achegarmos a Ti, de colocarmos diante de Ti as nossas necessidades. E eu não conheço, Pai, as necessidades de cada um aqui pessoalmente, mas o Senhor conhece, porque são todos seus filhos e o Senhor ama cada um, Pai. Senhor, nos corrija onde nós estamos falhando, aonde nós estamos te desobedecendo, porque nós não queremos, Senhor, viver longe do teu querer, longe do centro do teu querer. Mas nos ensina, Pai, nos ensina como que o Senhor quer, o que o Senhor quer. Capacita cada um de nós, nos instrui. Abra o nosso entendimento, Senhor. Um entendimento que vem de Ti, um entendimento que não é esse entendimento humano que a gente tem, é um entendimento que vem dos céus, que só o Senhor pode nos dar. Abre, ó Pai, o nosso entendimento para Te buscar, para Te conhecer, conhecer os Teus propósitos, que a gente pare de sonhar sozinho, mas que a gente sonhe os Seus sonhos, que a gente queira viver aquilo que o Senhor quer que a gente viva. Eu te entrego cada família aqui representada nessa noite, Pai, que o Teu Espírito Santo
esteja alcançando as nossas casas, os nossos familiares. Que a tua unção, Pai, esteja nas nossas vidas, nos nossos lares. Que nós possamos realmente impactar a nossa geração, que nós possamos realmente viver o ID que o Senhor mandou, que o Senhor espera de nós. Nos capacita para isso, Pai. Nos prepara para isso. Nos prepara para te obedecer em tudo mesmo. Mesmo quando nós não quisermos, Senhor, mas que o nosso temor nos faça obedecer a Ti sempre. Em primeiro lugar, ó Pai. Eu te agradeço pela nossa igreja, te agradeço pelo Teu cuidado com as nossas vidas, pelo Teu mover no nosso meio. Eu sei que só o Senhor faz isso. Só o Senhor cuida do seu povo dessa forma. Muito obrigada, Pai. Te agradeço por cada vida aqui nessa noite. Assim nós oramos e te agradecemos por tudo que tens feito em nosso meio. Amém? Que essa palavra possa encher o seu coração, que você possa, que Deus possa te dar o entendimento do que você precisa fazer, do que Ele espera de você, qual é a área que talvez possamos estar negligenciando, porque Deus também como Pai, Ele nos corrige com amor, Ele nos ensina, Ele nos traz para perto dEle e fala como que Ele espera que a gente atue. Que Deus te abençoe. Amém? Que palavra abençoada, hein? Tenho certeza que assim como essa palavra tocou no meu coração, tocou no coração de cada um aqui presente e cada um que está acompanhando o culto online, que possamos colocar essa palavra em prática durante a nossa semana. A todos uma semana muito abençoada. A palavra está com o nosso pastor para fazer o encerramento. Boa noite, irmãos, irmãs. Boa noite. Queria agradecer muito a Deus por esse culto tão especial. Acho que Deus cuidou de cada detalhe. Não sei se você percebeu, mas quando subiu as escadas ali, os degraus, adolescentes com cartazes nos envolvendo já no espírito do culto ao Senhor. Isso é bom a gente ver, adolescentes dirigindo o culto, louvando ao Senhor. Eu fiquei muito feliz de ver como Deus tem agido através dos nossos adolescentes, como Deus tem agido através da liderança dos adolescentes, da criatividade. Você pode glorificar a Deus por isso? Que bênção, que bom saber que a nossa igreja CIB tem investido tanto no cuidado dos nossos queridos adolescentes. E ver a jovem Mariana, né? Olha a integração, adolescentes e jovens. Ver você hoje, Mariana, pregando com tanta autoridade, como vimos o Pedro também, com tanta autoridade, com tanta paixão pelo Evangelho. Eu me lembro quando preguei aos 17 anos, quando tinha 17 anos, a igreja me convidou, através do pastor Osvaldo, para pregar, foi o meu primeiro sermão. E eu acho que eu falei todas as heresias juntas naquele dia. Mas aquilo foi um investimento da igreja. E não foi assim hoje. Hoje a gente ouviu a voz do Senhor. A voz de Deus através da sua vida. E a voz de Deus através de cada um dos nossos adolescentes. Que Deus possa abençoar a juventude da nossa igreja. Por isso eu pedi a palavra a Fernanda para que nós orássemos pela juventude. Agradecendo pelo Ministério de Adolescentes, pelo Ministério de Jovens da nossa igreja, a juventude da nossa igreja, que Deus possa continuar derramando de sua graça sobre nós. Vamos orar? Deus, muito obrigado pela palavra que nós ouvimos aqui. Que os nossos corações, Senhor, sejam corações sempre obedientes. Sempre.
Deus, que os nossos corações nunca, Senhor, se endureçam diante da Tua palavra. Ao contrário, Deus, nós queremos ver essa geração vivendo para a honra e glória do Teu santo nome. Não uma geração morrendo no deserto, não, mas adolescentes, jovens, toda a igreja se levantando para obedecer a Tua voz, para obedecer a Tua palavra e viver o Teu reino. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito através do ministério de adolescentes, através da juventude, dos pequenos grupos. Deus, muito obrigado. Celebramos o Teu santo nome por tudo que o Senhor fez nessa noite. Muito obrigado, Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar ao nome do nosso Deus e depois estaremos encerrando o nosso culto. Preciso de Ti, preciso do Teu